Por que prosperam os ímpios? Neste áudio, Mário Persona comenta o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, levantando a questão da prosperidade do ímpio e do sofrimento do crente. Uma pessoa me escreveu perguntando de uma frase que eu falei em algum vídeo, quando eu disse que Deus não está muito interessado em disciplinar o incrédulo. Ele deixa, às vezes, o incrédulo seguir o seu caminho e, por isso, vem aquela famosa dúvida, né? Por que prospera o ímpio? Porque Deus permite que ele prospere. Porque ali está, inclusive, na sua ganância está a sua queda. Mas Deus permite que ele prospere. E isso, inclusive, é um dos problemas da teologia da prosperidade, porque a grande maioria dos milionários no mundo inteiro jamais pensou em Deus. Nunca buscou a Deus, de maneira nenhuma. E são milionários. Então, a teologia da prosperidade não tem nada a ver com a pessoa seguir a Deus ou ser fiel a Deus para ficar rico, porque os milionários do mundo estão ricos e nunca seguiram a Deus, nunca se preocuparam com isso. Então, essa pessoa perguntava, por que você diz que o crente, o salvo por Cristo, ele é afligido, Deus o aflige, Deus o disciplina, Deus o castiga, mas o incrédulo ele deixa andar do jeito que gosta, né? Ou, se a gente pudesse acrescentar, do jeito que o diabo gosta. O incrédulo deixa andar na dele, sem problema algum. E aí eu mostrei claramente que essa é uma grande diferença mesmo, porque a própria pergunta já gera a resposta. Por que Deus disciplina os que são seus e não os ímpios, os pecadores, os não convertidos? Porque são seus. Porque são seus filhos. E aqui nesse versículo 4, nós vemos, estando ainda convosco, 1 Tessalonicenses 3, 4, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Havíamos de ser afligidos. Paulo, quando ele se converte, lá em Atos 9, o Senhor fala para Ananias que ele iria mostrar o quanto ele havia de sofrer pelo nome de Cristo. E Paulo não apenas sofria pelo fato de ser cristão agora, de ter se convertido a Cristo, ele que perseguia os cristãos, mas ele sofria também por causa do seu orgulho, por causa do seu ego. Por isso, as revelações dele foram tão elevadas que o Senhor permitiu um espinho na carne dele. E ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás. Então nós não sabemos o que era, se era uma enfermidade, se era uma aflição, se era mesmo um mensageiro de Satanás, né? Um anjo caído ou um demônio que o afligia, não temos clareza quanto a isso. Mas ele era afligido constantemente. Não era apenas a aflição que vinha dos inimigos do Evangelho, mas era a aflição que o Senhor permitiu, sabendo que a sua carne iria se exaltar, ou poderia se exaltar, em função das revelações que ele havia recebido. Então, quando ele fala, para que eu não me gloriasse, então Deus me deu, o Senhor me deu um espinho na carne. E ele orou 3 vezes para que isso fosse tirado. E o Senhor tirou? Não. Porque o Senhor sabia que para ele era melhor ele viver com o espinho na carne do que sem o espinho na carne. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas por causa de alguma aflição que nós temos momentânea ou permanente, e nós podemos pensar, mas o Senhor não está escutando? Está escutando. E Ele sabe o que é melhor para nós. Eu sempre lembro a história daquela enfermeira que trabalhava no hospital, uma enfermeira cristã, e ela era massacrada pelos médicos, pelos outros enfermeiros, todo mundo dava excesso de trabalho para ela, todo mundo desrespeitava ela. E um dia um médico sentiu compaixão por ela, foi falar com ela, falou, escuta, mas o seu Deus, o seu Deus permite que aconteça tudo isso?
o seu Deus sabe que está acontecendo tudo isso? Ela falou, sabe. Ele sabe. Pois é, ele sabe. Então ela estava tranquila, porque o Senhor sabia o que acontecia com ela. E assim a aflição, ela vem como prova para nós também. Assim como foi para o apóstolo Paulo, vindo de onde ele vinha, né, de uma posição tão elevada no judaísmo, e de repente passar de perseguidor a perseguido, ele sofria provas, sofria perseguições, e isso ajudava Paulo de diversas maneiras. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, depois de falar da nossa herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, isso é importante lembrar, que a nossa herança está guardada nos céus, não na terra. No versículo 5 de 1 Pedro 1, ele fala que mediante a fé estáis guardados na virtude ou poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. O que importa? É necessário, é mister, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, ou várias provas. É importante entender aqui que também tem um sentido aqui de provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então a prova, ela serve para isso, ela serve para nos aperfeiçoar até o dia que o Senhor vai. Não aperfeiçoar no sentido de evolução, não esquece isso, mas aperfeiçoar a nossa fé, para que a nossa fé, provada como é o ouro provado pelo fogo, quando um ourives vai trabalhar um metal precioso, ele derrete o metal precioso no fogo, e quando ele derrete, isso acontece com o ouro, acontece com a prata, com outros metais, o fogo faz com que o metal puro derreta e outras substâncias, impurezas do metal, elas se separem do ouro. Então elas flutuam. É como quando coloca água e óleo num copo, né? O óleo fica, eu acredito que o óleo fica em cima, eu agora não lembro, mas acho que o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Porque a água é mais densa que o óleo, então o óleo fica em cima, ele flutua sobre a água. Aí dá para você separar o óleo da água. E assim é com o ouro. Você separa o ouro das suas impurezas através do fogo. E assim é com o fogo das nossas provações. Uma outra razão também da provação, o próprio Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja, ou extravasa, por meio de Cristo. Então, se nós pensarmos como nós seríamos capazes de consolar alguém, se nós nunca passamos por qualquer tribulação, por qualquer aflição, por qualquer dor, qualquer problema, é claro que se fomos consolados por Cristo, nós sabemos onde está essa consolação. Não que nós vamos apontar para o nosso problema, para a nossa resistência, para a nossa coragem em passar por aquilo, não. Nós vamos apontar para Cristo, porque um dia nós dependemos dele e ele nos consolou. E nós podemos aí falar de boca cheia, né, de experiência própria, ele me consolou.
Como nós pregamos, quando pregamos o Evangelho, nós falamos, Ele me salvou. Nós sabemos que estamos salvos. Eu sei em quem tenho crido, o apóstolo Paulo falou. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que é uma coisa bizarra, né? Nós encontrarmos cristãos pregando o Evangelho, que se alguém perguntar, mas escuta, você está salvo? Ah, não sei. Amigo, então volta a fazer a lição de casa, depois vem falar comigo. Porque se você não sabe se você está salvo, como é que você sabe se essa fórmula que você está pregando vai dar certo para mim também? Você não sabe se deu certo para você, por isso que a certeza da salvação é uma ferramenta importantíssima na pregação do Evangelho. Porque se eu não tenho certeza da minha salvação, como é que eu vou falar da salvação para outro? A pessoa vem me perguntar, escuta, eu vou comprar um carro marca tal, é bom? Rapaz, é ótimo esse carro, compre que é bom. Você já teve? Não. Você já andou num dele? Não, nunca. Você já experimentou? Não. Sabe como é que funciona? Também não. Mas peraí, então por que você está me aconselhando para comprar um carro que você não conhece? Eu sei em quem eu tenho crido. Cada cristão salvo por Cristo, ele pode falar isso de boca cheia, então ele pode compartilhar as boas novas, porque ele sabe em quem creu. Se ainda não sabe, se ainda não conhece, se ainda não tem a certeza, volte para a lição de casa até encontrar a certeza, que ela é claramente, abundantemente mostrada na palavra de Deus, porque é uma certeza baseada não no nosso andar ou nas nossas obras, mas na obra de Cristo, na obra que Cristo fez. E agora também, terminando a minha conversa lá com aquela pessoa que me perguntou, em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, isso para demonstrar então a razão de nós, salvos por Cristo, sofrermos, muitas vezes, muito mais do que aqueles que nunca conheceram a Cristo e não estão nem aí com Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas, apenas um parêntese aqui. Algumas religiões cristãs dizem que isso são os que morreram em Cristo, estão todos numa espécie de varanda no céu, olhando para nós aqui na terra e esperando que a gente faça a maneira correta, ande do jeito direito. Não, não é isso. Não é isso. Eu não acredito que os que estão no céu estejam muito preocupados no filme que está passando na terra, porque eles têm Cristo na frente deles. Eles podem olhar o tempo todo para Cristo e se deliciar com Cristo e se ocupar com Cristo o tempo todo. O Senhor, sim, está olhando por nós aqui, o Espírito Santo está nos capacitando a andar aqui. Então, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas são as do capítulo 11, que algumas Bíblias trazem um subtítulo escrito Heróis da Fé, porque falam desde o começo de todos aqueles que tiveram fé e honraram a Deus por sua fé, mesmo não conhecendo ainda a revelação completa que hoje nós temos, sem a qual eles próprios não seriam aperfeiçoados. Hoje nós temos a revelação. Então eles, ainda que numa revelação incompleta, tiveram aquela fé, sofreram aqueles martírios que são descritos no capítulo 11, então nós hoje estamos cercados por essas testemunhas, ou seja, temos diante de nós testemunhas, pessoas que realmente creram até o final, até a última gota de sangue. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, agora não para essas testemunhas, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue. E quando foi escrito isso aqui, muitos dos que leram iriam resistir até o sangue. Porque é um tempo ainda de martírio que essa carta foi escrita. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies,
quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele não corrige aquele que está andando na sua vontade própria, nos seus próprios caminhos, totalmente alheio a Deus. Ele não recebe como filho aqueles que são bastardos, não são filhos. Porque no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pois aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso aqui, Deus faz tanto diretamente, nos corrigindo tanto diretamente, ou seja, aplicando em nós correções. Isso, às vezes, vem por uma enfermidade, né? Deus pode permitir uma enfermidade em nossa vida. Deus não é o criador do mal, mas Deus pode criar um mal para nos afligir. E também Ele pode permitir perseguições, como Ele estava permitindo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, quando Paulo fala que, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. As perseguições e sofrimentos, elas têm também um efeito produtor ou gerador em nós, porque elas produzem coisas em nós. Não apenas, às vezes nós ficamos fixados na dor, no sofrimento, na injustiça, mas se nós lermos Romanos capítulo 5, se nós formos no versículo 5, nós vamos encontrar a palavra confusão. E é claro que nós não queremos ser confundidos. Então, como fazer para não ser confundido? Para não ser confundido, eu preciso de um instrumento chamado esperança, que é a primeira palavra no começo do versículo 5. Mas como ter esperança para não ser confundido? Bom, para isso eu preciso de experiência, que é a penúltima palavra do versículo 4. Mas como ter experiência? Para ganhar experiência eu preciso de paciência, que é a primeira palavra do versículo 4. Mas como ganhar essa paciência? Aí vem o versículo 3. Eu preciso de tribulação. Eu preciso de tribulação. Então, lendo agora na ordem certa, o versículo 3, Romanos 5, fala assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque eu estou enxergando lá na frente, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa é uma das funções construtivas da tribulação. Às vezes a gente pergunta assim: Senhor, por que eu estou com essa enfermidade? Por que eu tive que passar por essa enfermidade? Por que eu sofri esse acidente? Por que eu tive esses problemas na família? Por que eu? Na verdade, a pergunta correta devia ser: para quê? Ou para que eu tive essa enfermidade? Para que eu tive esses problemas? Para que eu sofri esse acidente? Para que razão isso? Porque Deus tem uma razão. E Ele sabe a razão. E Ele sabe que sem essa intervenção na nossa vida, nós seríamos menos conhecedores do amor de Deus. Porque nós só conhecemos cada vez mais o amor de Deus quanto mais nós precisamos ser amados
e cuidados. Vai ter um lugar quando nós não teremos tribulações. Nós cantamos o hino, ali não há tribulação. Claro que não há tribulação. No céu não haverá tribulação. Mas aqui tem. Mas no céu nós estaremos entendendo todas as tribulações, e aí sim nós entenderemos a razão de cada uma delas. E aqui na terra? Talvez não. Talvez não. Muita gente pergunta, né, fala de tá orando pelos filhos, mas não está vendo os filhos se converterem. Eu costumo responder o seguinte: olha, a maioria das mães não viu os seus filhos se converterem, apesar de passarem a vida em oração, porque eles se converteram depois da partida da mãe. Então continua orando, porque mesmo depois da partida, Deus é fiel, ele pode tocar o coração. Então nós só sabemos das coisas lá no céu com total certeza. Mas hoje, o que nos dá a certeza de que Deus está agindo da maneira correta é a fé. É a fé. E aí suportamos a tribulação, porque ela produz paciência, porque a paciência traz esperança, a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Porque daí descansamos na certeza do amor de Deus. Existe um homem na Bíblia que é sinônimo, o nome dele é sinônimo de tribulação. O livro de Jó, a gente costuma falar da paciência de Jó. Eu acho que tem até uma frase assim, se não me engano, da paciência de Jó, né? Não sei se estou enganado ou não. Mas se a gente lê o livro, a gente vê tudo, menos paciência, porque ele realmente estava afligido. Mas ele permanece o tempo todo reclamando, mas não reclamando para as pessoas, reclamando de Deus para as pessoas. Ele reclama das suas tribulações para Deus. A diferença do incrédulo é que ele reclama de Deus para as pessoas. E o crente reclama para Deus. Mas ele reclama também, porque o crente é humano. Mas ele reclama para Deus. Ele se queixa para Deus. O que é uma oração, senão um queixume? Quando nós apresentamos a Deus as nossas aflições ao Pai: Pai, por que está acontecendo isso comigo, Pai? Pai, me ajuda nesse momento, nessa tribulação, nesse sofrimento. Nós estamos nos queixando, de certa forma, mas para a pessoa certa. Para a única pessoa que pode ouvir as nossas queixas e pode fazer algo a respeito. Mas Jó, todo o livro de Jó, ele sofreu. Ele sofreu o livro inteiro. E no final, ele fala para Deus, para o Senhor: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele tinha uma experiência pessoal com o Senhor, ao qual ele conhecia antes, mas só de terceiros ou de ouvir falar. Mas agora ele conhecia pessoalmente. E quando a gente pergunta: mas espera um pouquinho, no final do livro de Jó, Deus responde para ele a razão de tanto sofrimento? Não está escrito lá: olha, Jó, eu vou agora explicar para você por que você sofreu. Não está explicado. Mas ele se satisfaz de ter o conhecimento de Deus. Ele se satisfaz porque ali ele vê que ele não estava sofrendo tudo aquilo sozinho. O Senhor estava com ele em todos os momentos do seu sofrimento, como o Senhor estava com aqueles 3 amigos de Daniel na fornalha. O Senhor era o quarto homem caminhando dentro do fogo junto com os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. O Senhor estava ali com eles. Havia um quarto ali caminhando com eles. E muitas vezes o sofrimento, ele tem o mesmo efeito que teve no rei lá, no livro de Daniel, porque o rei olhou, todos olharam na fornalha e perguntaram: mas espera aí, quem é essa 4ª pessoa que está no fogo com eles? Aquilo era o testemunho de que eles realmente tinham o Senhor. Porque e essa é uma outra razão do sofrimento, da perseguição, das dores, é que o mundo saiba que nós temos o Senhor.
para que o mundo possa olhar para dentro da fornalha do nosso sofrimento e falar assim: ele não está sozinho, olha lá, ele não está sozinho, tem alguém com ele, quem é esse que está com ele? E isso faz parte também do testemunho que nós damos aqui na terra, testemunho do Senhor aqui na terra. E Jó, no final da vida dele também, o que aconteceu foi que, pelo menos uma coisa ele deve ter entendido, né? Que todo aquele sofrimento tinha ajudado a tirar algumas arestas da sua pessoa, da sua personalidade, porque tinha coisas que Deus precisava tratar com ele. Certamente Deus precisava tratar com eles. Os seus 3 amigos estavam totalmente enganados nas suas elucubrações, nas suas suposições e tudo mais. Os 3 amigos foram muito bem no tempo em que estavam calados. Quando abriram a boca, aí começaram a atrapalhar. Porque enquanto eles só fizeram companhia a Jó no seu sofrimento, eles estavam indo muito bem. Começaram a falar, entornaram o caldo. Mas lá no final, Jó sabia. Jó sabia a razão de tudo aquilo, porque agora ele conhecia a Deus e ele sabia se colocar no seu devido lugar. Porque o que o Senhor fez com ele foi como que apontar o dedo para uma criança e falar assim: quem que você pensa que é? Com quem que você pensa que está falando? Quem que você acha que eu sou? E aí o Senhor faz uma lista. Você sabe como é que as cabras monteses dão à luz na montanha? Você sabe isso? Você sabe. Então você não sabe nada. Por que você está aí querendo ser alguém? Aí Jó, então, se coloca na sua verdadeira posição. E é abençoado, ricamente abençoado, porque ele recebe tudo em dobro. Ele tinha uma manada lá, um rebanho de ovelhas, ele recebe o dobro do número que ele tinha no começo, que foram mortas, né? Foram roubadas, ou mortas, ou perdidas. Ele recebe o dobro de camelos, ele recebe o dobro de bois e vacas, ele recebe o dobro de tudo que ele tinha. Mas e os filhos? Ele tinha um certo número de filhos, que foram filhos e filhas, que foram mortos lá no começo, com a permissão de Deus, que usou Satanás para afligir Jó, e aí seus filhos foram mortos. E os filhos? Os filhos, ele recebeu o mesmo número no final. O mesmo número de filhos. Eram, acho que 7 filhos e 3 filhas, se não me engano, né? Eles recebem o mesmo número, 10. Mas por que não o dobro? Porque ele não tinha perdido os 10. Os 10 primeiros estavam esperando por ele no céu. Ele não tinha perdido. E que alegria deve ter tido Jó quando entrou na presença do Senhor e viu lá também os seus filhos. As vacas, os bois, os camelos, as ovelhas, ele não levou para o céu, mas os filhos estavam lá. Alguém pode argumentar como um Deus bom permitiria que Satanás tocasse naqueles que são seus. É justamente porque Satanás está subordinado a Deus e é usado como instrumento de Deus em muitas situações. Nós encontramos ao longo de toda a Bíblia, muitas vezes Satanás se opondo ou causando problemas, mas esse problema inicial que ele causa se transforma em bênção. Se a gente pensar quando o Senhor Jesus foi atravessar o mar com seus discípulos no barco e levantou-se um grande vento, com ondas altas, e os discípulos ficaram apavorados, eles estavam indo para Gadara, para a região de Gadara. Que ventos eram esses? Quando nós lemos lá em Jó capítulo 1, nós vemos que vieram ventos que deram sobre os 4 cantos da casa. Ora, não existe um vento que vem de 4 direções ao mesmo tempo. Quem estava comandando esse vento? Provavelmente Satanás, porque ele é o Senhor dos Ares, né, que fala, eu acho que não sei se fala Senhor dos Ares, ou a expressão, é outra expressão que fala, mas é alguma coisa dos ares. Príncipe das potestades do ar. Então ele tem poder para agir, inclusive, nos elementos, ele tem poder para pegar o Senhor Jesus e levantar ele, transportar até o pináculo do templo, até o alto monte. Ele tem esse poder, mas tudo isso ele só pode usar pegando um carimbo antes no céu, na presença do Senhor. Caso contrário, ele não pode agir, ele não pode usar o seu poder. Assim foi com Jó, e assim é ao longo de toda a história dos santos, dos salvos por Cristo. E
um erro grande, às vezes, embora muitos cristãos sabem que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, né, agindo e tentando e procurando combater cristãos e atrapalhar a obra de Deus, não são todos que sabem que Satanás tem acesso ao céu. E é interessante isso, quando eu falo que Satanás precisa primeiro entrar na presença do Senhor e pedir autorização, se ele quiser tocar num crente, a pessoa fala, mas Satanás já foi expulso do céu. Satanás já caiu do céu. Não, Satanás não caiu do céu. Satanás caiu da posição que ele ocupava. Nós vamos encontrar Satanás caindo do céu em Apocalipse 12. Quando há uma luta no céu e ele e os seus anjos são lançados na terra. Aí sim. Aí ele estará na terra, não mais no céu, mas na terra. Ele não estará agora habitando as regiões celestiais. Ele estará na terra. E aí ele vai agir na terra. Claro que ainda continua sendo com autorização de Deus, né? Mas quando nós pensamos que Satanás não tem acesso hoje, e os seus anjos também não têm acesso hoje à presença do Senhor no céu, nós anulamos a passagem de quando fala da armadura de Deus, para nós vestirmos toda a armadura de Deus e ficarmos firmes em oração na nossa luta contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ora, se eu tenho que ficar o tempo todo, constantemente, lutando, não contra carne e sangue, não contra seres humanos, como fala a passagem lá, eu acho que é Efésios 6, se não me engano, onde fala a passagem da luta do combate espiritual do crente. Mas se eu tenho que manter esse combate com minhas armas apontadas para Satanás e seus anjos, para que lado eu tenho que apontar essas armas? Ora, para cima. Para cima. Nas regiões celestiais. Podemos até ler o versículo, Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos que nós temos que lutar, e nem sequer contra o pecado na nossa carne. Porque se nós tentarmos lutar contra o pecado, nós vamos fazer que nem aquela fábula do macaco e boneco de piche, né? Quando um caçador queria pegar um macaco, ele fez um boneco de piche, o macaco ia pela estradinha, viu o boneco de piche, falou, o que está olhando para mim? O boneco, claro, não respondeu. E aí o macaco ficou tão bravo que foi lá, deu um tapa no boneco, grudou a mão. Aí deu um tapa com outra mão, grudou outra mão. Daí deu um pontapé, grudou outro pé. Grudou mais um pé. No fim ele ficou todo grudado no boneco de piche, o caçador veio e recolheu o macaco que ele estava querendo caçar, porque ele ficou tão ocupado com o piche que ele acabou grudado nele. Assim é o crente que fica ocupado com o pecado ou tentando combater o pecado. Não, do pecado nós fugimos. Fugir do pecado, diz a palavra de Deus. Do pecado nós fugimos. Mas de Satanás nós não fugimos. Nós combatemos. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes, os exércitos espirituais da maldade, onde? Na terra? Não. Nos lugares celestiais. Então esse é o campo de batalha do crente. Os lugares celestiais, esse é o campo de batalha do crente. Não é aqui no mundo, não é na terra, não é contra aquele que discorda das minhas ideias, não vamos colocar na estaca, mandar queimar como faziam os cristãos no passado, aqueles que eram hereges, eram queimados na estaca, porque eles lutavam contra a carne. Não, nós não lutamos contra carne e sangue, nem a nossa própria nós lutamos contra ela. Nós fugimos do pecado e lutamos contra Satanás e seus exércitos, não aqui na terra, nos lugares celestiais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.